Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, biólogo Igor Maqueira aqui, canal Alerta do Tempo, muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos aqui de atualização, previsão do tempo, sul e sudeste, são destaque aqui o feriado de 7 de setembro. Vocês podem ver aí ó, que o Rio Grande do Sul, né, e o sul do país como um todo, vai ter chuva, vai ter contraste térmico, né? E depois a temperatura caindo em todo o sudeste. Vocês podem ver aí que a atuação desse sistema frontal, se deslocando do interior do continente em direção ao oceano, deve proporcionar chuvas pontuais ainda hoje, quinta-feira, em algumas cidades do sul do país. Então, entre a madrugada e amanhã, a precipitação avança sobre o estado de Santa Catarina de oeste a leste. Essa chuva também deve atingir o estado do Paraná, principalmente na porção mais ao sul, como é o caso da região metropolitana de Curitiba, entre o final da manhã e início da tarde. Conforme o sistema for avançando, a gente percebe, né, que em direção ao oceano, as chuvas devem perder intensidade já a partir da noite dessa quinta-feira. Na sexta, amanhã, a previsão de tempo firme, sem chuvas, temperaturas mais amenas em decorrência do avanço da massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul. Cabe lembrar que, na madrugada de sexta-feira, as temperaturas mínimas em boa parte do Rio Grande do Sul deverão ficar abaixo dos 10 graus. Além disso, a massa de ar deve avançar sobre o estado de Santa Catarina, com previsão de 2 graus Celsius em algumas cidades da região serrana, especialmente na porção mais a leste. Em relação ao estado do Paraná, o ar frio atua de maneira mais intensa na porção mais ao sul. Então, vocês podem ver, inclusive, né, essa massa de ar polar que eu estou falando, justamente a atuação dela. Ela vai atuar de maneira mais intensa na costa da região sul, aqui do nosso país, durante o final desta semana. No período da tarde, as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 22 em boa parte do estado do Rio Grande do Sul e na porção leste de Santa Catarina e do Paraná, onde vão ficar entre 18 e 20 graus, devido à atuação mais intensa da massa de ar frio na faixa costeira da região sul. Por outro lado, no extremo norte do Paraná, as máximas devem ultrapassar facilmente os 30 graus durante a tarde de sexta-feira, amanhã. Então, as máximas previstas nas capitais da região sul nessa sexta devem ficar mais ou menos em 22 em Porto Alegre, 20 em Florianópolis, 17 em Curitiba. O final de semana vai ser marcado por um calor intenso. Lá pelo dia 7 de setembro, no sul do país, a gente nota o seguinte, né? Olha a mudança aqui, ó, né? A gente nota que teremos essa mudança. Quando se comemora a independência do Brasil, muitas cidades do país devem realizar desfiles cívicos para celebrar os 202 anos da independência. A previsão de tempo firme, sem ocorrência de chuva no sul do país. A partir do sábado, dia 7, as temperaturas começam a subir gradualmente no sul do país, com essa nebulosidade, atuando sobre a porção central do Rio Grande do Sul durante o início da tarde, mas sem previsão de chuva. Nos estados de Santa Catarina e Paraná, a previsão é de sol com nuvens dispersas na tarde do sábado, lá pelo dia 7. No Rio Grande do Sul, as máximas devem variar entre 21 e 28, enquanto no oeste de Santa Catarina, 30 graus para a tarde de sábado. Por sua vez, o extremo noroeste do Paraná tem previsão de temperaturas máximas próximas dos 40, devido à atuação de uma massa de ar quente na porção central do país. Londrina, por exemplo, a máxima prevista é de 36 e os níveis de umidade podem ficar um pouco abaixo dos 20%. No domingo, a gente repara que ainda pode ocorrer um pouco de chuva em algumas localidades, algumas cidades do sul do país, do Rio Grande do Sul principalmente. Tem previsão de chuva de intensidade fraca a moderada na manhã do domingão. A instabilidade deve atuar sobre parte do Rio Grande do Sul, com chuvas pontuais de intensidade fraca a moderada esperadas no extremo sul do estado durante a manhã e o início da tarde. Os estados de Santa Catarina e do Paraná não têm previsão de chuva. Porém,
após a onda de calor, que atingiu aqui grande parte do Sudeste, né, algumas regiões vão ser afetadas com o avanço da frente fria. A gente nota o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. A gente nota, né, nuvens um pouco carregadas, né, que já começaram a avançar aqui para o Sudeste ao longo dessa quinta-feira. Ela avança sobre o estado de São Paulo, aumento considerável da nebulosidade e também ocorrência de chuva fraca. Até o fim do dia, inclusive, à medida que a frente fria continua o seu avanço em direção ao norte, a nebulosidade já chega ao Rio de Janeiro. Então, um vendaval terrível aqui, né? Sinalizando a aproximação de chuvas para a região. Então, vocês podem ver aí que São Paulo já começa, principalmente no litoral, em região metropolitana, a sentir esses impactos. Na sexta-feira, a frente fria continua sua trajetória para o norte, mas seus resquícios de circulação dos ventos e da umidade vai manter justamente as chuvas ao longo do litoral paulista e municípios próximos. Além disso, o sistema vai ocasionar a formação de chuvas leves no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no extremo sul de Minas Gerais também. No sábado, dia 7, feriado, o sistema frontal começa a se afastar para o Oceano Atlântico, o que significa que as condições atmosféricas associadas, como a nebulosidade e as chuvas, começam a se dissipar. Tempo seco e firme volta a predominar em todos os estados do Sudeste. Vocês podem notar que a previsão de acumulados é um pouco significativo, sim. Podemos ter 10 milímetros aqui no Rio de Janeiro, não é muita coisa, mas pode vir de forma moderada, leve a moderada. São Paulo não deve ultrapassar os 30, de leve a moderado também, e vai ficar muito restrita essa chuva, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, de forma ali mais no litoral, no fim de semana, e no Rio de Janeiro, principalmente amanhã, dia 6, tá certo? Após a passagem dessa frente fria, as temperaturas devem cair, conforme vocês podem ver na imagem que está na sua tela, tá certo? Porém, contudo, entretanto, né, grande parte do Sudeste sofre essa queda nas temperaturas, mas, no entanto, a gente já começa a ter uma subida após a passagem dessa frente fria, que vai causar uma queda muito leve, tá certo? Então, parte de São Paulo, o ar frio se estende para o Rio de Janeiro, um pouco para o sul de Minas, também vai registrar uma queda leve nas temperaturas. A queda não vai ser brusca, significa que vai amenizar o calor, mas não vai trazer nada de frio extremo, tá certo? Cabe ressaltar também, tá certo, que no sábado, com o afastamento do sistema frontal e o retorno do tempo seco, aberto, ensolarado, a tendência é de que as temperaturas no Sudeste já voltem a subir novamente. São Paulo, por exemplo, já deve bater mais de 30 graus na semana que vem, tá? O resto do país, apesar de não estar aí, não ser o grande destaque, continua com calor, tá ok? Lá para o dia, entre o dia 16 e dia 19, talvez tenhamos uma mudança melhor aí, tá certo? Você que gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, a chave Pix está na descrição, está no GC. Inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Um forte abraço, tamo junto, fique na paz.